do secreto, mulher de Deus, mulher cheia de vida de Deus. Se você parou aqui para ver esse vídeo, eu quero te dizer que o Senhor tem uma palavra para ministrar a tua vida. Fica com a gente, né? Se dê a oportunidade de aprender com o Senhor, para que você possa viver os planos de Deus para a sua vida. Bem-vindas a mais um podcast Mulheres do Secreto, aqui missionária Tami. Estou aqui na dispensação do Senhor para ser luz e bênção na tua vida. E hoje com uma convidada muito especial, já quero recebê-la, a missionária Verônica, uma amiga, né, de algumas datas. E para mim é uma honra, Vel, ter você aqui conosco para compartilhar a palavra do Senhor. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. Quero primeiro agradecer essa oportunidade ao Senhor, né? Porque eu creio que foi o Senhor que ministrou o seu coração para mim fazer esse convite. E agradecer, né, por você se disponibilizar, por ser vaso de Deus. Você tem sido uma bênção na minha vida. Através da sua vida eu tenho visto, né, uma mulher corajosa, uma mulher cheia de ousadia, e isso tem edificado muito as nossas vidas, e eu agradeço muito por estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. E vamos começar, queridas, pedindo para você, se você está em casa, né, abra a palavra de Deus em Mateus. Nós vamos ler um versículo aqui que está em Mateus 6, a partir do versículo 22, né? O 22 e o 23, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Essa palavra tem queimado o meu coração, né? Queimado o nosso coração. E o Senhor ministrava claramente para falar com você, você que está aqui nesse vídeo, você que está aqui nesse podcast, sobre isso hoje, né? E uma palavra muito forte e uma palavra pontual. O Senhor disse: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Né, Vel? E essa palavra, ela fala de você olhar para as coisas de uma forma como Deus vê. Isso. Deus estava dizendo ali, né? Eu quero já começar dizendo para você, mulher, que você precisa ter o olhar de Deus para as coisas. Como assim, missionária? Eu vou explicar para você. Tudo aquilo que você olha, da forma que você entende, gera uma crença dentro de você. A neurociência, né, ela passou muitos anos estudando, fazendo experimentos para comprovar aquilo que a Bíblia já tinha dito há muito tempo. Sempre assim, né, gente? Sempre assim. E o que eu quero dizer para você, toda vez que você olha para alguma coisa com o olhar de Deus, os seus olhos são bons e aquilo ali acontece. Toda crença gera um pensamento e todo pensamento gera um sentimento. Então, aquilo que você vê, aquilo que você acredita, gera em você um pensamento a respeito daquilo, se ele é positivo, se ele é negativo. E isso vai trazer sentimentos. E os sentimentos vai fazer você agir e reagir, né? Então, eu quero começar esse podcast dizendo para você que você precisa se olhar com o olhar de Deus. Você precisa se ver como Deus te vê. Porque se você se vê como Deus te vê, você vai conseguir entender cada momento da sua vida, passar por cada crise, por cada ansiedade, por cada momento difícil, por cada deserto, também pelos momentos de alegria, entendendo que são processos de Deus para a sua vida e que são necessários para te fazer mais forte. E hoje a gente está aqui com a Vel. Ela tem um testemunho muito lindo de uma experiência que ela teve com o Senhor. E ela vai contar um pouquinho para a gente, né, Vel? Fala um pouquinho aí da sua experiência, de como foi você ter entrado nesse momento aí de desespero, de deserto, de ansiedade, né? E como foi isso aí. Conta para as mulheres um pouquinho, para a gente voltar depois aqui, para elas entenderem aquilo que Deus quer falar com elas hoje. Isso. Então, eu já tenho uma caminhada com Cristo já há 23 anos, né? Eu confessei ao Senhor como um Mas único... é nova, porque, gente, é uma mulher linda, 23 anos, só caminhando com Cristo, meu Deus. Então, 23 anos caminhando com o Senhor. E assim, uma mulher, né, de oração, como sempre foi uma prática diária minha, né, ter aquele momento de devocional com o Senhor. Mas assim, no início da pandemia,
eu passei por um processo muito doloroso, né? Que eu creio que muitas mulheres que estão nos assistindo também passou ou pode acontecer nesse momento tá passando também. Então eu tive um momento assim de eu trabalhava no comércio, só para vocês entenderem a situação. Sim. Como o ambiente, missionária, ele faz com que você entre mais nesse momento assim difícil, como o caso da ansiedade. Então, sim, eu trabalhava no comércio, e para quem trabalha no comércio, é um trabalho bem exaustivo, é um trabalho bem difícil, principalmente para quem é mãe, para quem é mulher. Você sair de casa muito cedo para ir trabalhar e ter que lidar com diversas pessoas, porque você lida com muita gente. Verdade. E aí, aquele momento, foi o início da pandemia, foi em 2020, isso, foi em março de 2020. E aí começou os primeiros casos, né, de Covid, de morte. E aí, infelizmente, eu dei uma legalidade para o medo, que você ali já falou, né, aí no início, a questão do medo. E aí eu entrei nesse fundo do poço mesmo. Então, eu comecei a ter crises que eu não sabia no momento o que era, né, e meu esposo, por 3 vezes, me levou ao hospital. E eu achando que eu estava tendo infarto, mas, na realidade, eu estava tendo crises de ansiedade. Meu Deus. Foi mesmo. Então, por conta do medo, porque nós estávamos muito vulneráveis ali. Quem trabalhava no comércio ficava mais vulnerável do que as pessoas que estavam resguardadas em casa. Então, aconteceu que aquele pavor, aquele medo, né, de vir a morrer, que eu acho que é uma coisa que eu considero um cristão maduro, aquele cristão que ele não tem medo da morte. Forte. Né? Porque nós sabemos que um dia o Senhor vai nos chamar. Então, nós temos que já estar preparados. Então, naquele momento de fragilidade, eu tive um medo muito grande. E aí começou a acontecer essas crises. E aí foi muito importante ter pessoas bem pontuais nesse caminho. E como foi que, vamos lá, né? Sim. Começou a pandemia, você trabalhava no comércio, sim, sendo uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher do secreto. Sim. Mas se deparou ali com uma legalidade. Foi. Que foi deixar o medo medo me dominar. Né? E aquilo que nós estávamos falando aqui, né? Que se os nossos olhos forem bons, ou seja, a nossa forma de olhar a situação forem boa, o nosso corpo vai receber luz. Então, você olhou a situação com os olhos ruins. Isso. Você disse, eu tô perdida. Eu tô perdida. Porque eu tô no meio de um monte de gente. Isso. E eu estou mais sujeita ou suscetível, né, a estar pegando essa doença. Foi esse seu pensamento? Justamente, foi isso mesmo que aconteceu. Foi esse o fato. Eu acabei me deixando, né, lidar com aquela situação, com aquele ambiente de terror, onde várias pessoas estavam ali também, né, com esse mesmo pânico. E o que aconteceu? Eu não peguei o Covid, eu peguei uma outra enfermidade que chama chikungunya, na época. Isso aconteceu em março, começou essa questão do Covid, e em maio eu peguei essa enfermidade, que me trouxe muitos prejuízos. E aí, por conta dessa enfermidade, eu comecei a ter essas crises. Então, eu estava com medo de uma coisa, como Jó falou, né? O que ele temia veio sobre ele. Então, aconteceu a mesma coisa comigo. O que eu temia veio uma enfermidade contra a minha vida. Isso é tão profundo, missionária Vel, que você está falando, que a maioria das mulheres, né, que estão nos assistindo aí, mulher, ela é mais suscetível ao, vamos dizer assim, ser mais sentimental. Sim. Então, a mulher, ela tem um olhar diferente para as coisas. A mulher, ela vê um pouco mais os detalhes, né? A mulher, ela sente mais o ambiente, ela é mais intuitiva. Às vezes, a gente entra num local, não sei se com você é assim, né? Meu esposo não viu nada. Gente, eu já vi, já senti, já toquei, às vezes, até a carga negativa daquele local a gente recebe. Então, uma mulher, hoje, uma mulher do secreto, que ela está suscetível a ambientes que não são ambientes propícios para que o Senhor possa ali guardá-la, né? No caso, um ambiente que ela se sinta segura. Sim. Ela pode achar que ela não está sendo guardada por Deus. Mas é isso que essa mulher de Deus ela precisa entender hoje. É que não importa a situação ou a circunstância, Deus sempre cuida dos seus. Sim. Você vê que você ficou tão agoniada, né? Tão temerosa por causa de algo que nem veio a acontecer. Então, aquilo que estava no campo da sua mente, você trouxe para o campo físico,
que é o que a palavra de Deus está dizendo, que a neurociência provou agora, o que Deus já falou há muito tempo atrás. A forma como nós olhamos para as coisas fazem com que elas sejam reais em nossas vidas. Isso mesmo. E como foi que você lidou com isso? Qual foi o tratamento, o processo? Você foi buscar o Senhor em oração? Você se abriu para alguém? Que às vezes acontece de uma mulher de Deus, uma mulher de oração, ela fica meio assim, nossa, eu devo estar desviada. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Aconteceu com você isso? Aconteceu. Aconteceu justamente isso porque eu não conseguia entender como eu, uma mulher que tinha esse grau de intimidade com o Senhor, né? Talvez pequeno, diante dos olhos, né, do nosso Deus, mas uma mulher que vivia temente ao Senhor, em oração. Uma mulher do e secreto, na né? realidade, isso, justamente, uma mulher de secreto, mas a questão que você falou, o ambiente fez com que eu fosse influenciada. Então, eu acredito de verdade, missionária, que muitas mulheres elas estão sofrendo aí hoje com essas questões, né, com essas doenças psicossomáticas, justamente por conta do ambiente, que muitas vezes elas não querem sair. E muitas vezes é um ambiente no local de trabalho, às vezes o local de trabalho está fazendo você adoecer. E aí você tem que ter esse entendimento para que você entenda que para que venha a cura sobre a sua vida, você vai ter que sair de alguns ambientes. Uau, forte isso, né? Então, mulher, eu quero que você repita, missionária, isso aí, porque às vezes a gente se permite estar num ambiente que não é o ambiente que Deus quer para nós. Agora, assim, quando é um ambiente de trabalho, quando essa mulher ela necessita estar ali, o que você indica para ela? Né? Às vezes é aquilo ali que traz o sustento, a ajuda, né? Ajuda o esposo ali dentro de casa. O que você diz para essa mulher? Olha, o primeiro passo, que foi o passo que eu dei, que foi a questão primordial, que é a oração. Nada nessa vida a gente vai alcançar e nem conseguir sem a oração. E sem confiança, porque nós precisamos confiar no Senhor. No momento em que eu permiti que aquela legalidade do medo entrasse para a minha vida, eu passei a não confiar no Senhor. Então, a palavra do Senhor fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que, de fato, sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Então, nós precisamos entender que nós precisamos confiar, de fato, no Deus que nós servimos. Aleluia. E essa confiança, essa fé, no meio desse caos, como foi que ela surgiu? Então, missionária, essa situação toda que eu passei, eu vou confessar para você, porque só quem passa por uma situação dessa vai entender. Eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia. Se tem algo que eu amo é estudar a palavra. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, mas no momento em que eu estava no fundo do poço, eu não conseguia. Porque eu começava a ler, os meus pensamentos estavam tão acelerados, tão agitados, que eu não conseguia assimilar o que a palavra do Senhor falava. Então, o que eu fazia? Eu começava a ouvir ministrações, a ouvir louvores, para que aquilo ali entrasse ao meu coração. Porque a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, o que me alimentava era ouvir ministrações, ouvir louvor, para que a cura viesse sobre a minha vida, entendeu? Então, você não conseguia orar? Não. Não conseguia ler a Não Bíblia? conseguia orar, eu não conseguia ler a palavra do Senhor. E eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por isso. E outra coisa que eu acho muito importante é pedir ajuda. Isso. Existem pessoas que elas se isolam porque elas não confiam mais em alguém, mas tem alguém confiável, entendeu, missionária? E eu tive pessoas assim, que foram fundamentais para a minha cura. Deus usou pessoas e ferramentas que foram assim fundamentais. E até porque no meio hoje, infelizmente, das mulheres, às vezes a gente coloca um jugo sobre... Porque a gente está acostumada a ser aquela mulher de Deus, aquela mulher forte, Sim. aquela mulher que vai ali, que ministra como missionária, né, como ministério pastoral. A gente é aquela que entrega. Então, quando é o momento de recebermos, a gente olha para um lado e para o outro e fala, de quem? Cadê? Né? Com quem que eu posso contar? Mas ainda existe aquelas com quem nós podemos contar. Existe. Ainda existe homem e mulher de Deus que não vai te julgar, mas vai te olhar com olhar de amor, com olhar que o Pai te vê. E isso precisa também que você se veja assim, né? Porque se nós não nos vermos como alguém que merece misericórdia, nós não vamos alcançar misericórdia. Justamente. É aquele olhar de julgo, de peso, e às vezes até querer desviar, querer sair do campo ali de ministerial, por achar que
o seu tempo passou, que não está mais apta por não estar mais conseguindo fazer, né? Mas a questão toda não é o fazer, mas é o ser, aquilo que Deus já te chamou para ser, né? Então você buscou ajuda em pessoas. Isso, eu tive muitas pessoas assim que foram assim pontuais, né, para minha cura. E minha irmã e a minha filha, né, eu tenho 2 filhas, elas se reuniram para me levar até o psicólogo. Então tem muita gente que ainda tem essa questão, né, Sim, preconceito. de preconceito, mas é algo assim maravilhoso. Foi uma ferramenta muito boa para mim. Inclusive eu procurei até uma pessoa que fosse cristã, e é uma mulher de Deus, pastora Eliena, que assim eu tenho uma admiração muito grande. E até hoje, quando eu subo para ministrar a palavra, eu ainda me recordo de algumas palavras que ela falava para mim, entendeu, missionária? E foi assim muitas pessoas que me ajudou até chegar esse momento de cura. E uma das pessoas também, eu me lembro bem que eu passei por 3 meses sem conseguir dormir. Eu tive um problema de insônia muito grande. Meu Deus. Porque quem passa por essa situação, quem já passou e está aí assistindo vai entender perfeitamente que pessoas que passam por momentos de crises de ansiedade, que foram diagnosticados com síndrome de pânico, o medo é tão excessivo que a pessoa não consegue dormir. Então, eu passei por 3 meses tendo insônias constantes. Então, assim, eu tirava cochilos. E, assim, eu fiquei tão desesperada que aí tinha uma colega minha que tinha passado pela mesma situação e ela falou que estava com uma receita em casa de um remédio para dormir. Aí eu falei, você tem? Não, traga para mim. Eu estava tão desesperada, fui lá e já comprei 5 caixas de vez. Meu Deus. Mas Deus trouxe uma bênção de Deus, um servo de Deus que é meu amigo e é médico. E ele falou assim, você foi atendida pelo médico? Eu falei, não. Aí ele falou, e por que você está com o diagnóstico de outra pessoa? Por que você vai tomar esse remédio? Meu Deus, que profundo isso. Então, hoje eu vejo que foi o cuidado de Deus. E eu entendo que tem muitas pessoas que é necessário o remédio. Mas foi algo que eu determinei no meu coração de não tomar. E ainda mais que eu vi o cuidado de Deus quando veio esse homem, entendeu? Esse amigo meu que é médico. Isso e é que tão falou... profundo, missionária, que você falou, Vel, porque como é que nós... Não, isso é tremendo. Isso é tremendo e a gente lembra do profeta que teve, né? Depressão, Sim. teve essas síndromes aí de pânicos. E teve muitos, que né? foi Elias também, um dos Sim. mais que a gente mais ouve falar, que a gente mais vê falar, né? Claro, todo profeta ele tem um pouco de crise, Sim. tem umas crises, né? Mas quando ele destrói ali todo Elias, né? Destrói Elias. todo o altar de Baal, mata os profetas de Baal, os pagãos, os profetas de Aserá. E aí ele entra numa caverna e ele tem medo de uma ameaça de Jezabel. Isso. Então, essa ameaça, ela vai muito de como você entende, crê, recebe e pensa sobre ela. Isso. Porque ameaças a gente tem o tempo todo. Se a gente ligar o jornal hoje, meu Deus, é doença, é tanta coisa. Na época da pandemia, eu lembro que as pessoas estavam aterrorizando e atemorizando um cidadão de bem. Era. Principalmente a rede de televisão. Então, a gente percebia a cada momento, né, que ele estava ali disposto a vencer. Mas quando ele foi ameaçado por causa de uma palavra, ele entra na caverna e diz, não quero mais, eu não aguento mais. Né? Então, assim, como que você pega uma palavra de alguém, um diagnóstico de alguém e lida com isso como se fosse seu? Isso. Ele sabia quem Deus era, ele sabia o que o Senhor já tinha feito, o Senhor já tinha feito tantas coisas tão grandiosas através da vida dele, né? É aquela mulher que está nos assistindo aí, né? Ela sabe quem Deus é, ela sabe que Deus já fez coisas tão grandiosas através da vida dela, mas às vezes uma palavra coloca essa mulher dentro de um cenário de medo que vai desencadear doenças psicossomáticas. Sim. E que vai fazer com que ela seja paralisada no ministério. E o seu ministério, como é que ficou nesse tempo? Meu ministério ficou totalmente paralisado. Paralisado mesmo, porque assim, quando eu olho para a história de Elias, e foi algo que me identifiquei muito depois do acontecido, né? Depois do que passou, porque hoje eu me considero uma pessoa curada. Amém. Apesar de muitos médicos não acreditar na cura da síndrome de pânico, mas eu acredito que Deus é poderoso para curar qualquer Aleluia. enfermidade.
Então, assim, eu me identifiquei muito com a história dele, e quando eu comecei a estudar sobre a história de Elias, eu comecei a ver, missionária, que Elias, ele estava numa adrenalina muito grande. Ele tinha matado os falsos profetas, Sim. tinha vindo fogo do céu, então foi algo extraordinário que o Senhor fez. Porém, o que Elias acreditava é que aquelas pessoas iam se curvar diante do Senhor. Exato. Mas eles não se curvaram. Ele teve uma notícia, né, um recado, que Jezabel ia matar ele. Então, o que eu trouxe para essa palavra, o meu entendimento é que acontece isso com muitas mulheres que são ministras do Senhor. Elas estão na casa de Deus, elas estão dando o seu melhor, elas estão se dedicando, elas estão ministrando a palavra, elas estão cuidando de pessoas, mas o que acontece? Elas acham que aquilo vai criar frutos e que vai acontecer, mas acontece tudo ao contrário. Elas começam a receber ameaças e começam a se paralisar, como aconteceu com Elias. Profundo. E assim, às vezes, pelo olhar delas não está acontecendo nada. Nada. Ou pelo olhar delas ainda não teve um fruto. Isso. Mas, meu Deus, o que Elias já tinha feito ali, ele já tinha causado. Na verdade, essa ameaça de Jezabel era um medo dela disfarçado de espírito de intimidação para paralisar alguém que ela acreditava que poderia ir mais longe. Isso. Olha que coisa profunda isso. Ela estava dizendo, eu vou precisar parar esse cara porque eu sei do potencial que ele tem. Todo esse espírito de intimidação, mulher, que tem que se levantado contra a sua vida, todo esse medo, todas essas síndromes, toda essa ansiedade, é só o inferno te dizendo, eu acredito que você pode ir mais longe. Por isso, eu estou tentando te paralisar. Então, você precisa entender e olhar com os olhos de Deus. Elias, ele entra na caverna e ele fala, Senhor, não aconteceu como eu queria. É como se ele estivesse dizendo isso. Não aconteceu como eu queria. Eu me desgastei, eu me doei, eu me cansei. E parece que nada está acontecendo, né? E na realidade foi isso que aconteceu, entendeu, missionária? Ele estava esperando algo, as pessoas se converter. E, na realidade, as mulheres que estão hoje na igreja trabalhando para o Senhor, elas esperam isso. Elas esperam ver o fruto, elas esperam ver mulheres curadas, restauradas. Ou até uma pessoa da família, um esposo, isso, ou alguém da família, um cônjuge. E muitas vezes elas começam a tirar o olhar de Cristo. É justamente onde essa palavra fala, né? O olhar. Nós precisamos olhar e entender que o Senhor, Ele continua trabalhando. Amém, Jesus. Que o trabalhar é de Deus, que na hora certa, né, vai acontecer. Então, o que eu vejo em relação às ministras, né, que o Senhor tem ministrado agora ao meu coração, é que nós precisamos nos unir, né? Eu até coloquei um vídeo no Instagram, eu creio que você viu, né, de uma ministra de Deus, que ela estava falando sobre que nós não fomos feitas para competir. Isso. Nós fomos feitas para nos juntar para o crescimento do reino. Exato. Então, esse podcast é algo da parte de Deus maravilhoso. Por quê? Porque esse podcast está trazendo mulheres de várias denominações para que juntas nós possamos contribuir para o reino de Deus. Aleluia. Então, é importante saber que nós, mulheres, temos que nos unir, porque o reino de Deus, com essa união, vai crescer. E vai gerar muitos frutos, e esses frutos serão para a glória de Deus. Aleluia. E essa questão aí da união, né? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque Elias, ele olha e fala, Senhor, só tem eu. Só tem eu, Senhor, Elias. Não é possível. Ainda existe aqueles que não se dobraram, né? Então, às vezes, a gente acha que está sozinha, que a gente tá, essa mulher que está nos assistindo, ela pode pensar assim, não, eu estou sozinha nessa missão, e às vezes quando a gente se sente sozinha numa missão, essa missão fica mais pesada, a carga espiritual dobra, a forma como você vê vai desencadear a sua crença, o seu pensamento e o seu sentimento, e aquilo que você sente, você traz para o campo da mente, automaticamente vai se realizar, porque toda crença é autorrealizável. Então, se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ter luz. Mas se não for bom, se forem maus, o seu corpo terá trevas. E quão grandes trevas serão? Porque treva chama treva, né? Então, assim, o Senhor nos chamou para ser luz. E essa união, ela é necessária. Eu saber que eu posso contar com você, eu saber que eu posso abrir o meu coração e desabafar e dizer, olha, isso aqui eu não estou achando legal, isso aqui eu estou precisando de ajuda. E entender que às vezes aquilo que uma tem, a outra precisa. E é um conjunto, né?
É um conjunto. É um corpo, né, É um missionária? corpo. Como o apóstolo Paulo, né, sempre fez uma analogia do corpo, né? Que um não vive. Como nós vamos viver sem uma mão, né? A dificuldade que uma pessoa tem quando não tem uma mão. É necessário. Isso. Então, os dedos, né, o olho, tudo foi programado para um trabalho específico. Então, a mesma coisa é isso na casa de Deus. Então, eu agradeço a Deus, até pelo ministério que eu congrego, que eu tenho uma líder, né? Que ela que nos impulsiona, foi ela que me colocou. Meu ministério começou louvando, não tenho voz nenhuma para cantar. Olha. Mas Deus, ela tem uma sensibilidade tão grande que Deus deu uma revelação ao filho dela em cima do altar, cantando. E ela foi lá, ela não mediu, porque você vê, a competitividade, se houvesse, ela não teria me chamado e me colocado naquele lugar. Mas, pelo contrário, ela foi, ouviu a voz de Deus, me colocou lá em cima. Foi o tempo que eu fui ali tratada por Deus. E logo após eu fui chamada para o Ministério da Palavra. Então, ela é que me chama, ela que me incentiva. Então, a necessidade que tem hoje dos ministérios, das líderes, né? Impulsionar outras mulheres que estão lá, paradinha, sem poder fazer nada. Então, chamar para essa obra, porque a obra missionária ela só é desenvolvida quando a pessoa pratica. Exato. Então, a importância de nós termos líderes que impulsionam as pessoas, que se alegram em ver a outra sendo usada por Deus, isso é muito importante. Importantíssimo, né? É a questão da geração. Uma geração, ela autoriza a outra, né? Isso. A geração de Isabel autorizou a geração de Maria. Isso. Isabel gerou João, João preparou o caminho para Jesus. Né? Então, uma geração sempre vai ter a autonomia de impulsionar e abrir o caminho para a outra. Isso é muito pontual, isso aí que você está falando, né? Porque, às vezes, mulheres entram dentro de cavernas, se escondem dentro dos seus medos, porque olham para um lado e para o outro e dizem, eu estou sozinha. E como foi isso? Como foi essa saída desse processo de síndrome, de depressão? Como foi esse ajuste, essa mão de Deus ali? E você não pegou a Covid, né? Então, não precisava tanto medo, mas na hora que está acontecendo, só Deus e a pessoa que passa sabe dizer o que é. Na realidade, eu peguei o Covid logo após. Ah, sim. Mas eu não sofri tanto como no princípio, né? Mas, assim, a minha saída desse momento, assim, de caverna mesmo, de fundo do poço, porque só quem está assistindo, que já passou por isso, ou até está passando esse problema de crise de ansiedade, sabe o quanto é difícil você sair daquele lugar. Então, assim, nós precisamos de ferramentas. E as ferramentas que eu proponho para todos vocês, em primeiro lugar, é buscar o Senhor. Eu sei que no momento que você está naquela situação, você muitas vezes não vai ter mente para você, né, absorver algumas coisas, mas é importante. E quando eu estava naquele momento, eu ia para a igreja mesmo com aquela dificuldade. Então, ali o ambiente espiritual é muito importante para a nossa cura. E outras ferramentas também, como o tratamento psicológico, que eu fiz terapia, né, cognitiva comportamental, então isso foi muito importante para mim. Então, a gente precisa entender que para que a cura venha, nós precisamos usar todas as ferramentas que o nosso Deus colocar sobre a nossa vida. Então, foi através dessas ferramentas na qual eu consegui sair. E depois que eu saí daquele ambiente, foi maravilhoso, missionária, porque eu comecei a fazer tudo o que eu tinha medo. Eu tirei minha habilitação depois que eu passei por esse processo de síndrome de pânico. Eu tirei minha habilitação, eu tomei coragem e eu saí de uma empresa que já tinha 20 anos. Então, aquela empresa que eu trabalhava era uma família, eu convivia com pessoas ali há mais de 20 anos. Então, eu saí daquele ambiente, eu coloquei a minha própria empresa, né, que é a Eve Store. Para quem quer conhecer, entre lá e conheça a Eve Store. Então, assim, eu fiz várias coisas, vamos entendeu? Dar uma pausa aí. Pronto. Vamos falar dos nossos parceiros. Tem um quadro aqui, viu, Sim. Vel, que a gente fala bem de alguém. Ótimo. Então, hoje a gente já vai falar bem da Eve Store, tá bom? Que a empresa, minha amiga, é maravilhosa, viu, gente? Eu conheço e é excelente os produtos dela. Todos os acessórios, né, para iPhone. Sim, aparelhos Xiaomi lacrados. Aparelhos também. Sim. Muito bom, viu? Eu também quero falar bem. Ela nem sabe que a gente existe ainda. Mas ela vai me conhecer. Mas eu experimentei, velho, essa semana um pãozinho de queijo. Mulher, você não tem noção, não. Já quero o endereço. Tô te falando sério. Vai por mim, gente. Pode pedir. Pãozinho da Lene.
Ela não me conhece, não. Eu só estou falando bem dela porque eu provei e eu disse, meu Deus, que bom que existem pessoas que trabalham com excelência ainda. Isso é ótimo. O pão dela derrete na boca. Fica ali na Brasília. Eu peguei o telefone dela lá no Instagram. 981590064. E eu, com certeza, vou procurá-la para fazer minha encomenda, né? Excelente, excelente. E aproveitando agora, vou mandar um beijo, uma bênção para os nossos parceiros que estão aqui com a gente, né? Nos ajudando, nos abençoando para manter essa porta da palavra de Deus aberta. Vou mandar um beijo e uma bênção, um abraço, né? Uma palavra de vitória, que todos os teus planos aí na tua empresa se deem bem e que o Senhor esteja assim na direção e na frente de todos os projetos. Eu declaro prosperidade, eu declaro graça, amém, presença de Deus sobre a Bálsamo Parfum, sobre Rani, massoterapeuta, sobre Tainara Alves, micropigmentação e sobrancelhas. Ela fez a minha, gente, olha. Nem precisou de retoque. Maravilhosa, maravilhosa. Trabalha com tanto amor. Que você, quando você acaba lá de ser atendida por Thay, você quer ficar beijando ela, conheço, abraçando. Maravilhosa. Você conhece Thay? Conheço. Menina, não. Eu faço com ela. Você faz com ela? Aí, ó, tô falando pra você, você não tá acreditando. Positiva Baterias, que é o seu socorro imediato. O pessoal é show de bola, principalmente pra mulher, porque a gente para o carro, a gente não quer resolver nada. Se trocar pneu, não sei. Trocar bateria também não sei. Então, tudo que você precisar em relação a baterias, eles vão lá, mandam um suporte, testa. Se for bateria, troca ali. Você já seca o seu carro. Se não for, eles te ajudam. Isso é muito de Deus, né? Que a gente sempre precisa de alguém para nos ajudar. Com certeza. E um beijo também para minhas amigas da Maria Ótica, que elas também realizam ali, fazem a ponte para você fazer seus exames, óculos de grau e óculos de sol. A coleção está incrível. Tenho postado nas minhas redes sociais sobre elas e alguns óculos, né, que eu adquiri com elas. E eu tô, assim, apaixonada. Então, Vel, fala pra gente aí essa saída do deserto, né? Essa saída da caverna. Quando você foi curada, eu creio que por Deus mesmo. Porque, com gente, certeza, tem gente que é curada através... Que vamos dizer assim, não que é curada, mas que melhora, mas não consegue romper. Por exemplo, ela supera esse medo, ela supera essa dor, mas nada de tão extraordinário acontece. Sim. Mas no seu caso, Deus, ele te deu uma porta aberta, onde ele estava te dizendo agora, não temas, isso, né? Para tudo aquilo que você precisar fazer. O medo, ele é bom até um certo ponto. É necessário a gente ter um pouquinho de medo, porque a gente não vai se jogar de um precipício, achando que a gente vai voar, enfim. Tem que ter aquele pontinho de medo. Ansiedade também, uma pitadinha, até um certo ponto, ela é natural do ser humano. Mas tudo que é exagero, tudo que é a mais, causa problemas, né? E quando você se viu livre dessa síndrome, você começou a romper. Isso. Como foi esse rompimento? Esse foi o segredo, né? Porque, assim, o medo e a ansiedade é um sentimento que foi criado pelo próprio Deus até para nos proteger. Isso. Mas quando isso passa a um nível, né, que é excessivo, isso acaba se tornando uma doença. Então, foi justamente o que aconteceu comigo, né? E por conta, para a mulher que passa por depressão e por ansiedade, para quem já fez tratamento psicológico, vai entender que isso aí foi também coisas de passado, que chegou um dia que deu um limite. Então, é muito importante a mulher ela saber que, por conta dos ambientes que ela viveu, né, ela precisa buscar em Deus, que é o Jeová Rafa, o Deus da cura. Ela precisa buscar em Deus a cura para as suas emoções. O que eu vejo, né, diante de 23 anos que eu ando com o Senhor, é que existem muitas mulheres, principalmente as mulheres que nos assistem, são mulheres de igreja. Então, muitas mulheres que estão ali fazendo a obra de Deus, mas com muitas feridas, muitas curas que elas precisam buscar no Senhor. Então, por isso a importância da mulher, ela ser uma mulher do secreto, para que ela busque em quem pode trazer a cura sobre a vida dela, para ela ser totalmente curada. Aleluia! Isso é profundo, né, o que a missionária falou, porque às vezes a gente busca ajuda em tudo, sim, menos no Senhor. E essa mulher do secreto que ela está nos assistindo hoje, às vezes ela não teve ainda nenhum tipo de síndrome, ela não teve e nem vai ter em nome de Jesus. Amém. Mas ela pode estar paralisada pelo medo em uma determinada área da sua vida, né? E qual é o seu conselho? Qual é o primeiro passo para essa mulher sair dessa área?
na sua opinião, o que ela precisa fazer para trazer rompimento? Às vezes essa mulher já sabe que ela foi chamada por Deus para um ministério, que ela foi chamada por Deus para um desenvolvimento, mas aquele medo, às vezes o medo de falhar, o medo do que vão pensar, o medo de como agir, o medo, o espírito de intimidação de Jezabel, né? O medo que tem paralisado essa mulher, como ela faz para sair desse estado? Missionária, olha, para quem está nesse estado, o melhor conselho que eu dou é buscar as ferramentas em Deus, né? As ferramentas em Deus, em busca de oração, em buscar mesmo no secreto. Não tem outro lugar você buscar, a não ser no secreto, a cura do Senhor, para que você saia desse ambiente. E em segundo ponto que eu queria trazer é a prevenção. Para tudo na vida, para que não ocorra um acidente, então você tem que levar um carro, como a missionária estava falando, né, sobre a bateria, sobre o pneu que deve ser trocado. Então você tem que fazer uma prevenção. Você tem que levar aquele carro, né, para o conserto, para fazer toda aquela análise. Para quê? Para que você venha prevenir um acidente. Então, para a mulher, para que ela não venha passar por essa situação, por essas doenças psicossomáticas, um conselho que eu dou é mudanças de hábito. A mulher, ela precisa ter mudanças de hábito, missionária. A mulher, ela demanda muitos trabalhos. Muitas mulheres trabalham fora, elas trabalham dentro de casa, elas estão estafadas, elas estão cansadas. Então, a prevenção é que, primeiro, se você não está satisfeita, se o ambiente do seu local de trabalho está sendo tóxico e está trazendo prejuízo para a sua vida, você precisa orar para que você saia daquele ambiente. E isso também acontece dentro de igreja. Isso é muito forte. Infelizmente. Porque às vezes tem mulheres que têm 10 anos, 5 anos, 20 anos de crente, mas ainda não tiveram um relacionamento secreto com Deus. Não tiveram, elas não tiveram experiências. Não tiveram. E missionária, uma coisa que eu falo sempre, cristão, ele não vive sem ter experiências com Deus. Verdade. E nessa minha jornada de 23 anos, eu tive muitas experiências com o Senhor. Quando eu confessei a Cristo como único Senhor e Salvador, que foi em uma igreja que não é a minha hoje, que eu congrego há 23 anos, então eu tive uma experiência muito grande com o Senhor. E nesse meio tempo, esses 23 anos, eu sempre tenho tido experiências. Então a mulher, ela tem que buscar, através daquele momento no secreto, ela precisa buscar esses momentos de experiências com o Senhor. Perfeito. E essas experiências, elas vêm através da sua busca por Deus. É interessante a gente ressaltar, né, que você não deve entrar no secreto buscando a experiência. Isso. Você não deve entrar no secreto buscando o milagre, a cura. Isso tudo Deus pode fazer. E vai acontecer, né? Vai acontecer naturalmente, mas você deve entrar no secreto buscando Ele. Ele. E eu lembro de eu já tive inúmeras experiências para a glória de Deus também. Eu tenho 16 anos de ministério, de crente, né? E eu louvo a Deus muito por isso, porque eu aceitei Jesus, né, com 17 anos e o Senhor guardou a minha juventude ali na presença dele, né? E isso foi de suma importância para a minha vida. Então, hoje, eu olhando para trás, eu digo, Deus, obrigada. Porque tem coisas que a gente só vai entender depois. Teve algumas experiências, algumas coisas que Deus me disse, algumas coisas que Deus me mostrou que eu vim entender depois de muito tempo. E fez a diferença na minha vida no tempo oportuno. Sim. Então, nesse momento, em 2019, mais ou menos, muito antes da pandemia, no meio de 2019, Deus me deu uma experiência, um sonho. E o Senhor falava claramente ao meu coração, filha, eu tenho uma doença acometida no pulmão para a humanidade. Porém, eu vou estar guardando os teus. Nós temos uma célula, né, da família há 8 anos, onde toda segunda-feira estamos ali orando pela família, consagrando a família. Né? E Deus falava comigo assim, eu tenho livrado por causa das orações. E aí Deus falou sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. Foi uma dimensão muito grande, porque o Senhor foi me mostrando várias áreas. Eu lembro que eu compartilhei com os meus líderes espirituais na época, em texto, sobre o sonho. Até um dia desse eu estava com a mensagem ali, guardei. E eu vi se cumprir cada detalhe daquilo que o Senhor me disse que faria, né? Então, assim, o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E essa preparação vem quando você está no secreto, porque você entende o caminhar das coisas. Isso. E quando aconteceu, você está pensando que eu lembrei? Eu não lembrei. Quando começou a pandemia, eu não lembrei de jeito nenhum. Só que depois o Espírito Santo de Deus, no secreto, disse, filha, lembra que eu falei contigo sobre essa doença? Lembra o que eu te disse para fazer? Porque o Senhor me mostrou e o Senhor disse assim para mim, eu quero que você cuide de vidas.
Eu disse, cuidar de vida, Senhor. O Senhor falou, quero que você cuide de pessoas na depressão. Eu falei, e eu? Eu não tenho formação em psicologia, eu sou formada em administração. E o Senhor falou disso, o Senhor disse algo que eu fiquei tão... Até hoje isso queima no meu coração, como se ele estivesse falando comigo agora. Ele falou assim, eu não quero diploma, eu quero disposição. Glória a Deus. E logo após isso eu fui levantada como líder, né, do Ministério de Consolidação, que a gente cuida de pessoas, de vidas, Sim. treina, discipula e ajuda. Então o que é que eu entendo com isso, para a glória de Deus? O Senhor não precisa de nós, mas Ele faz questão de nos usar. É verdade. E que você possa ser esse instrumento de Deus nesse tempo. Amém. Porque Ele precisa de nós, Ele quer nos usar, Ele quer fazer algo através de nós, não porque nós somos bons, Ele poderia usar outro, Com certeza. mas se nós nos colocarmos à disposição, nós vamos fazer a diferença junto com o Espírito Santo nessa terra e ajudar a muitas Amém. outras pessoas, né? Então, essa prevenção, essa ajuda, foi muito profundo isso aí que você falou. Porque quando a gente cuida do ambiente, quando a gente cuida do nosso olhar, quando a gente deixa com que o nosso corpo tenha luz, as trevas, elas têm dificuldade de entrar. É como se nós colocássemos uma blindagem no secreto. E essa blindagem, ela vem através da oração. Isso mesmo. E depois disso, o que mudou na sua vida? Depois dessa experiência, depois dessa síndrome? O que foi que mudou? Como é que você entrou nisso? Como você falou, né? Deu a legalidade para o medo, passou Sim. por esse processo, rompeu. Mas quem é a missionária Verônica hoje, depois desse processo? Hoje a missionária Verônica é uma mulher mais decidida, mais corajosa, né? Eu sempre me lembro de muitos versículos da palavra do Senhor que falam que todas as coisas elas cooperam para o bem daquelas que amam ao Senhor. Aleluia. Então, assim, o que eu vejo, missionária, é que depois dessa experiência que eu tive, muitas mulheres o Senhor tem colocado para me cuidar. Aleluia. Mulheres que mandam mensagem para mim no sempre WhatsApp assim, gente. e falam assim, eu pensei em você. Falei, é Deus, então eu tenho que dedicar um tempo para aquela mulher. Tem pessoas que o Senhor fala assim, vá, procure missionária Verônica, elas não vão, não são sensíveis, né, a obedecer, mas existem mulheres que vêm. Então eu tenho que entender que a missionária Verônica, ela foi gerada por Deus para o serviço, então eu tenho que cuidar. Amém. Então hoje eu tenho a oportunidade de cuidar de mulheres que estão passando por isso, né, mulheres que foram traídas. Eu tenho cuidado mesmo de uma pessoa de duas, né, que foram traídas, e assim, é um momento muito difícil, gerar com um sentimento desse de traição é muito difícil. Então, assim, eu entendo que a missionária Verônica, ela foi feita para isso. Deus permitiu que tudo isso acontecesse por conta de uma legalidade que eu dei, mas como o Senhor falou para Elias, o Senhor falou para mim também, a caminhada é longa, então Sai dessa vamos caverna lá, e vamos sai da caminhar, caverna né? e vai trabalhar. E Elias já saiu de lá para ir ungir rei. Ou seja, você é curado no seu processo. Isso mesmo. Você é curado fazendo o que Deus te chamou para fazer, O sendo quem Senhor- Deus te chamou para ser. O Senhor já delegou as funções. Vai lá, faz isso com Eliseu, faz. Então ele foi e decidiu obedecer ao Senhor, né? Mesmo querendo a sua morte, ele estava cansado, ele estava sobrecarregado. Então não está no tempo, missionária, de tantas mulheres que estão aí nos assistindo, de parar, né? Nós temos que prosseguir. Então eu sou uma pessoa que está sempre à disposição. Quando os meus pastores eles mandam uma mensagem para mim, missionária, você pode ministrar hoje? Posso. No dia que eu estou, posso. Por quê? Porque eu entendo que eu fui chamada para isso. Aleluia. Então não há tempo para parar, não há tempo para ouvir os rumores de Jezabel, entendeu? De que você não é capaz, de que tantas coisas, né, que Satanás vive constantemente tentando nos parar para que a gente não continue a obra do Senhor. Mas uma palavra que eu quero deixar para essas mulheres é continue. Amém. Porque mesmo que outras pessoas não estejam ali ao seu redor, como não estavam com Elias, o Senhor foi ao encontro dele. Então o Senhor vai ao encontro de cada mulher. E a conexão vem, né? Isso. Quando a gente está gerando os mesmos propósitos, a gente naturalmente se conecta. E essa palavra de que nós começamos, né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz, você vai acreditar, você vai pensar e você vai agir conforme aquilo que Deus preparou para você,
tem a ver também com quem você vai selecionar para você. Sim. Você vai escolher melhor a mesa que você senta, porque você sabe quem você é. Você tem o olhar de Deus sobre você. Você vai escolher as pessoas que sentam com você, porque você sabe quem você é e aonde você precisa estar. Então, tudo na sua vida vai girar em torno do seu olhar. Aquilo que você vê é dessa forma que você será. Né, da forma que você se enxerga. Então, eu quero te convidar hoje a fazer uma dinâmica muito simples, mas muito especial. Olha no espelho da sua casa, procura um lugarzinho aí, olha para lá e pergunta para você mesmo quem você tem sido e quem você quer ser. Olha para você com o olhar que Deus olha e começa a declarar palavras que Deus já declarou. Você é filha amada. Você é amada do teu pai, você é a imagem e semelhança de Deus, você é uma mulher forte, você é uma mulher elegante, você é uma mulher ousada em Deus, você é uma mulher que será um instrumento de Deus para essa geração. Então, olha no espelho, veja hoje quem Deus quer que você veja. Essa mulher que está aí, ela precisa vir para fora. Né? Ela pode estar dentro de uma caverna que ela colocou lá dentro do coraçãozinho e se fechou. E ela está andando, ela está falando, mas ela ainda não mostrou quem ela é. Então, hoje eu quero profetizar que essa mulher que está dentro de você virar para fora vai gerar e vai alimentar a muitos, em nome de Jesus. Amém. Amém? E quando ela falou, né, de estar disponível, essa é a minha maior decisão. Depois das experiências no secreto, depois da construção, da maturidade, né? É quando o Senhor diz, filha, e eu digo, eis-me aqui. Né? Os meus pastores também, eles sempre, quando eles falam, não, missionária, venha, ministre hoje, geralmente o meu pastor, ele fala 6h30 para a gente ministrar 7h30. E aí a gente fica meio assim, meu Deus, né? Engraçado que a gente ministra muito, né? A gente vai a muitos lugares para a glória de Deus e ainda nem começou. Mas quando a gente tem uma oportunidade, a gente fala, Senhor, e aí? Né? Porque nós não queremos falar nada de nós mesmos, mas sempre falar aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Né? Então, aquele temor bom, aquele medo equilibrado vem e a gente diz assim, Senhor, a nossa confiança está em Ti. E aí a gente vai assim mesmo, e ali o Senhor manifesta a sua glória, o Senhor fala, o Senhor ministra, né? E hoje eu recebo muita mensagem de mulheres que estão tentando se matar, de mulheres que pedem uma oração, de mulheres que dizem, pelo amor de Deus, me liga. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma que a filha estava no sofá dela manifestada. Meu Deus. E ela disse assim, eu não te conheço, mas eu só lembrei de você por conta das suas postagens na rede social. Mesmo. E eu peguei aqui, ela ligou pelo Instagram, fez aquela chamada de Instagram. Eu, meu Deus, quem é? Não entendi. Ela, por favor, manda seu telefone. Eu mandei. Né? E aí ela me liga e ela fala, por favor, me ajuda, porque a minha filha está manifestada dentro de casa, né? E eu disse assim, eu fiquei meio assim, né? Eu disse, Deus, e agora, né? Mas para a glória de Deus nós oramos por telefone e ela foi liberta, eu instruí ela procurar uma igreja mais próximo da casa dela, não é perto onde ela mora, não é próximo a mim para que eu possa cuidá-la como eu gostaria, mas eu a instruí. E essa é a missão da igreja, essa é a missão das mulheres de Deus, né? Enquanto nós perdermos tempo querendo tomar um território um da outra dentro da casa do Senhor, nós não vamos tomar os territórios que estão fora. Verdade. Nós precisamos entender que a nossa missão é muito maior do que aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos. Por isso, nós precisamos olhar com os olhos do Senhor. É isso mesmo, missionária. Fale aí mais um pouquinho as suas considerações aí finais, a sua palavra. Agradecer ao Senhor, né, porque até aqui Ele tem nos ajudado, né, agradecer a Deus. Eu tenho assistido todos os podcasts, todos. Pra ela, gente. E eu amo, velho, porque você sempre manda pra mim, meu Deus, como eu fui abençoada. Não, eu tenho que mandar aquela curtida e eu tenho que colocar aquele comentário. Então, assim, eu olho e falo, gente, cadê as mulheres dessa igreja, meu pai? Com tanta gente na igreja que não está curtindo, que não está comentando. Então, se agarre a isso, gente. Esse podcast aqui é algo do céu, que o Senhor colocou no coração dessa mulher corajosa, porque confesso para vocês, não sei se eu teria essa coragem, mas se o Senhor mandar, eu faço. Então, assim,
As considerações finais que eu quero deixar é apoiem esse programa, vocês que puderem contribuir, né? Porque é preciso também da contribuição para que continue esse programa tão maravilhoso. E, com certeza, cada mulher que está assistindo, eu mesmo assisti todos, e cada um eu peguei algo assim de maravilhoso, né? Teve psicólogas aqui, teve psicanalista, então teve tantas mulheres de Deus aqui, pastoras, missionárias, então esse programa aqui é para edificar a sua vida. Então vamos continuar abençoando através da oração essa mulher de Deus e vamos seguir firme aí nesse propósito. Amém, aleluia, meu Deus. Eu fiquei até aqui parada assim, olhando ela falar, né? Como Deus, ele é tremendo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Quantos são os testemunhos que nós temos recebido para a glória de Deus, né? Dessa porta aberta. Então, quero dizer uma coisa, desfruta desse maná, anota, né? Faz as dinâmicas, as experiências que nós falamos aqui, porque Deus, ele quer transformar a sua vida para que você transforme outras vidas. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária, que você possa ser luz e olhar para as coisas, para você mesma, com o olhar que Deus tem ao seu respeito. Lembre-se que se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ter luz. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz sobre a tua vida. Amém, Regi? O que foi, Regi? Fale aí. Gente, Regi, ele é um cara sensacional, ele é incrível, né? E ele participa do podcast, é o nosso parceiro aqui da mesa. Ele participa. Eu vou fazer um podcast com o Regi, vai ser o jeito. Porque Regi, ele é diferente. Porque ele comunica com o olhar. Aí ele tá me olhando aqui, o que foi, Regi? Mas ao vivo é assim mesmo, né? Quero mandar um beijo para vocês que estiveram aí, que estão aí. A galera da igreja Betsaida. Amo vocês, amo ministrar aí. O pessoal ama você. Vocês moram no meu coração, de verdade. Mandar um beijo para nossa igreja Mavec Sede, para os meus pastores, amém. Bispo Rafael Divino, Bispo Luzinete. Vocês são muito queridos e todos vocês que estão aí, que Deus abençoe. Clica no aviãozinho, manda para alguém que você lembrou nesse podcast. Um beijo e até semana que vem.